alunos. Sou a professora Juliana Araújo e vim ministrar para vocês essa disciplina chamada Docência do Ensino Superior, que é a nossa metodologia, a nossa forma de trabalhar dentro dessa concepção do nosso conhecimento já do ensino superior. E vai nos orientar quanto às questões das leis, né, voltadas, a lei que existe, que é a LDB, as leis que foram revogadas a partir dessa criação da nova lei, onde foi reformulado diversos aspectos voltados a essa concepção da educação a nível superior. Nós vamos trabalhar também essa estrutura da educação superior, o que é que funciona, como é o sistema administrativo, como é o sistema de ensino, que é diferenciado da nossa educação básica. Então, vamos dar início à nossa nova disciplina, Docência do Ensino Superior, em relação à nossa parte 1. Bem, a gente vai falar dessa contextualização, né, do ensino superior, onde a gente fala que a história da educação e das práticas docentes no Brasil, né, as práticas de ensinar no Brasil, tiveram início em 31 de março de 1559, com as chegadas dos jesuítas. A gente já estudou a história da educação, a estrutura da educação brasileira, né, a organização, a política e organização da educação brasileira, e ela fala justamente dessa educação pautada e moldada da forma europeia, né? A forma em que a gente sabe que essa educação veio não com o interesse de educar, e sim de domesticar, né, essa forma educacional, essa forma de domínio. Então, a nossa educação ela é assim meio desestruturada, é meio desequilibrada, justamente por conta disso. Por isso que a gente tem uma educação ainda muito seletista, né? Uma educação onde se seleciona as pessoas que têm a capacidade de entrar em um curso X, de entrar em um curso Y. É muito desestruturada a nossa educação. Historicamente, as instituições de ensino superior no Brasil teve um desenvolvimento muito tardio, devido a essa seletividade, né? Se a gente for comparar com a educação espanhola e com a educação inglesa, onde a gente hoje, olhando por esse olhar, dando ênfase a essa pauta, a gente vê que é uma educação muito mais desenvolvida na Espanha e na Inglaterra, né? A educação inglesa é bem desenvolvida e serve como exemplos em educação. No Brasil, a implantação das primeiras instituições do nível superior data do final do século XIX, em virtude da chegada da família real portuguesa em 1808. Por quê? A família real chegando ao Brasil, como ela tinha essa educação vista no modo europeu bem mais evoluído, bem mais diferenciado, quis ver essa modificação aqui no país, não para a população, e sim para as classes elitizadas, aonde eu escolhia, onde havia uma seletividade, uma seleção de pessoas que alcançassem o ensino superior, que muitas vezes no Brasil, como não tinha, tinha que ir para fora do país para poder estudar. Com a chegada da família real, essa implantação dessa educação superior, essa educação seletista, houve essa necessidade para atender o anseio da família real. A história do ensino superior no Brasil é uma história que passa por bastante marcos, né? Marcos relacionados a pontos importantes dentro dessa educação, dessa evolução desse ensino. Em 1808, como a gente sabe, a vinda da família real propôs, né, nos permitiu ter o interesse de criar, né, o ensino superior. Então, surgiu os primeiros interesses das escolas médicas, isso na Bahia, né, devido à colonização, ao adentramento ao Brasil, com o curso de cirurgia, e no Rio de Janeiro, com o curso de cirurgia e anatomia. Então, a primeira escola superior foi a escola médica, a medicina. Em 1810, o príncipe regente Dom Pedro I, ele assinou a Carta de Lei de 4 de dezembro, criando a Academia Real Militar da Corte,
né? Ainda continuava sendo algo elitizado, que nos anos mais tarde converter-se-ia à escola politécnica, uma escola profissionalizante, uma escola onde ia profissionalizar as pessoas de interesse. O modelo de ensino superior era de natureza profissionalizante, voltado ao ensino prático e ministrado em faculdades isoladas, que não eram grandes faculdades, eram pequenas faculdades com pequenos cursos. Após a proclamação da independência, em 1822, houve um considerável crescimento das escolas de nível superior no Brasil. O Brasil era independente, poderia fazer algo independente, sem depender da autorização dos portugueses, né, de Portugal. Sempre no modelo, era um modelo desconexo, que não batia muito com o sistema que estava ofertando, e isso era voltado para o ensino profissionalizante ainda. Em 1889, a República se desenvolveu e a criação de 14 escolas de nível superior. Em 1912, surge a primeira universidade brasileira, a Universidade Federal do Paraná, que é conhecida como UFPR, em Curitiba, onde reuniu outros cursos, como o curso de Direito, de Engenharia e Medicina, sendo, portanto, a mais antiga faculdade, universidade do Brasil. Em 1920, surgiu a Universidade do Rio de Janeiro, hoje que é conhecida como Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a UFRJ. Em 1927, gente, foi criada a Universidade de Minas e assim foi se disseminando, né? A UFRMG. Em 1934, a Universidade de São Paulo, que é a USP, uma das universidades conhecidas mundialmente, que inaugurava um novo modelo de ensino superior, baseado em 3 vertentes: ensino, pesquisa e extensão. Características de universidades na atualidade: era uma universidade em que ela beneficiava ao ensino, né? Ela patrocinava a pesquisa e a extensão de outros cursos. Você se formava em medicina, mas você tinha lá na universidade ofertas de curso onde você poderia estender a sua área da medicina, as especializações chamadas, os cursos que tem de extensão dentro da própria universidade. Em 1961, foi criada a Universidade de Brasília, também muito conhecida nacionalmente, conhecida como a UNB. Entre as décadas de 1950 e 1970, criaram universidades federais em todo o Brasil, além de universidades estaduais, universidades municipais e universidades particulares. Entendendo essa contextualização do trabalho docente, nós tivemos a criação dessa lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB. A LDB, né? Atual conformação legal da LDB, que é a Lei 9.394 de 96, admite uma variedade de tipos de instituições de ensino superior. Então, essa lei veio para garantir que a educação superior, ela tem uma variedade de instituições. Eu posso me formar em uma faculdade, em uma universidade, em um instituto federal eu posso me formar, como é classificado também como concursos superiores, né? Eu posso me formar em educação à distância, de acordo com o credenciamento, de acordo com uma equipe que vai credenciar esse tipo de educação, essa qualidade educacional. Então, a LDB nos garantiu isso, né? Essa contextualização do ensino superior, ela nos garantiu esse conhecimento, essa pauta, né, para a educação superior. Aí a gente falando dessa educação superior, a gente não pode falar dessa educação superior sem que a gente fale dessa estrutura didática, que é a educação básica, né? Como foi que se formou, como foi que se gerou. Para me chegar ao ensino superior, eu tive que passar primeiro pela educação básica, que é o ensino infantil, o ensino
fundamental, o ensino médio, até eu chegar à minha autonomia, né, a minha independência em relação ao ensino, essa liberdade de até não obrigatoriedade se eu quiser fazer ou não o ensino superior. Então, a estrutura didática da educação básica, a Lei de Diretriz e Base, a 9.394 de 96, isso foi em 23 de dezembro de 96, ela vem revogar, né? Aí existiam leis dentro da Constituição, mas aí a Lei de Diretriz e Base, ela veio revogar as disposições dessas leis dentro da antiga LDB, né? Essa lei voltada somente à educação. Eram as leis 4.024, de 20 de dezembro de 61. Era a lei 5.540, de 20 de abril de 68. E ainda outras leis. A 5.692, de 11 de agosto de 71. E a 7.044, de 18 de outubro de 82, onde falava justamente da educação superior, mas foi modificado alguns pontos e foi criada uma nova lei, né? Onde ela juntou todas essas leis e transformou em pequenos, mais resumidos, tópicos dentro da nossa Lei de Diretriz e Base. E as demais leis, decretos de leis que modificam e outras disposições em contrário à Lei de Diretriz de Base 9.394 de 96. Essa estrutura didática que foi proposta pela Lei 9.394 de 96 é a estrutura didática promulgada pela nova lei, que passa a ter dois níveis de educação, a educação básica e a educação superior. Textualmente, diz em seu artigo 21, a educação escolar compõe-se de quê? Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e a educação superior, onde cada um desses níveis tem finalidades específicas. Cada tipo de educação, a gente fazendo essa composição, essa divisão, onde a educação básica é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e temos a educação superior, cada um tem o seu, ou a sua finalidade. Cada um tem um importante papel de construção, de estruturação, de maturidade, de independência, de autonomia, cada um com o seu desenvolvimento, com sua formação, com o seu objetivo. A Lei de Diretriz e Base da Educação, LDB, em vigor a partir de 1961, como a gente viu lá em algumas leis, né, de que partiu de 61 esse direcionamento, esse entendimento de educação superior, no artigo 9, no inciso 6, explicitou a responsabilidade de quem? Da União, da Federação, em assegurar o processo nacional de avaliação da educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiveram responsabilidades sobre esses níveis de ensino. No artigo 43, no item 6 da LDB, a legislação diz que a educação superior ela tem por finalidade estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, onde ele já tem um amadurecimento mental maior do que quando estava na educação infantil, em particular os nacionais e os regionais, prestar serviços especializados à comunidade, né, que eu vou estudar para aquilo e vou prestar o meu trabalho, a minha profissionalização para a comunidade em geral, né? Dependendo do que você vai ser, escolher, ou na área da saúde, ou na área da engenharia, ou na área do direito, mas o meu serviço vai ser prestado a alguém. E estabelecer como está a relação de reciprocidade. Será que se eu for um profissional competente, se eu for um profissional de gabarito, eu vou ter uma resposta imediata da sociedade, né? Eu vou crescer perante essa sociedade, dentro dessa sociedade, vou ser referência dentro dessa sociedade. Então, o artigo 43 nos garante isso, né? Que a educação superior
tem a finalidade de estimular o conhecimento geral, nacional, regional, de qualificar, né, para que eu esteja prestando meu serviço para uma comunidade e essa comunidade também me dá o retorno em parceria ao meu trabalho. Dentro desse contexto de educação superior, onde a gente trabalhou toda essa contextualização de que a educação superior é uma educação autônoma, é uma educação que transfere o saber até para fora desse nível superior, nós tivemos um movimento dentro desse contexto, dentro dessa contextualização da história da educação superior, que fala da reforma universitária, que foi criada para resolver problemas tocantes ao ensino superior. Ela foi realizada em 1968, tá? Foi um projeto de lei que visava o que? A modernização e a expansão das instituições públicas, destacadamente das universidades federais, onde a gente nota que a Universidade Federal tem as suas problemáticas, sim, em relação à conservação, em relação à qualificação desses profissionais, aonde esses profissionais têm que ser bem qualificados como em qualquer outra instituição, mas uma federal é mais visada por ser um órgão onde as primeiras universidades, né, o sistema de ensino superior começou em universidades federais. Então tem esse papel a carregar, né? Tem essa responsabilidade para passar para as outras universidades. Com a reforma, criaram-se condições propícias para que determinadas universidades coordenassem o ensino, a pesquisa, que até então estava desarticulados. É importante uma universidade ter esse patrocínio, esse interesse de pesquisa e extensão, né? A gente patrocinar projetos de pesquisa onde a gente vai ter pessoas que pensam fora da caixa, vamos dizer assim, que não estão pautados somente a ir para a universidade, estão criando, estão levando o seu trabalho, o seu conhecimento para uma evolução da própria universidade, para o nome da universidade ser caracterizado até lá fora, ser bem visto até lá fora. Então, são aquelas pessoas que estudam, né, para projetar algo para a própria universidade. Também houve a unificação do vestibular, que passou de ser a ser classificatório, e a criação dos sistemas de crédito. Aquelas pessoas que estudam e têm um patrocínio da própria universidade para que eles estudem, que permitiu a matrícula por disciplina. As universidades, nós podemos, a federal, nós podemos nos matricular por disciplina. São 6 disciplinas, eu posso me matricular em 4. E assim eu conduzi os meus estudos até com maior qualidade devido ao tempo, porque geralmente quem já está na universidade trabalha e tem que estudar. Então, é uma coordenação, um acordo, né? Essa reforma universitária veio justamente para coordenar a vida do próprio estudante, coordenar e conciliar a vida do próprio estudante com a vida profissional dele também. Nós temos os tipos de instituição superior. Antes da gente conhecer quais são as instituições superiores, a gente vai falar um pouco dessa estrutura, né? Desse processo, até chegar à estruturação realmente do que é uma universidade, do que é um centro universitário, do que é uma faculdade, um instituto. Então, a gente vai, segundo o censo de 2013, o Ministério da Educação, que é o MEC, que é o órgão maior do ensino, né? Da educação básica, da educação superior e dos outros tipos e modalidades de ensino. E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, onde o Brasil tem, em 2013, 2,4 mil instituições de ensino superior, que oferecem mais de 32 mil cursos de graduação. O Censo Educacional Superior de 2018, né, que é o que a gente tem de mais recente, há 299 instituições de ensino superior pública e 2.238 institutos educacionais, né, instituições educacionais de ensino superior privadas no Brasil. Em relação a essas faculdades, essas universidades, né? Esses institutos de ensino superior, instituições de ensino superior,
pública são 42,8%, são estaduais, que são 128, né, no total. 36,8% são federais, isso são 110, e 20,4% são municipais, caracterizando 61. Então, a gente tem aí um panorama do que seria, em números, as nossas instituições de ensino superior. O estudante do ensino superior, ele pode optar por 3 tipos de graduação. Ele pode ser bacharel, licenciado e tecnólogo, para a gente entender. O bacharel é o grau diplomado formado em determinado campo do saber, por atividade profissional, acadêmica e cultural. O licenciado é diplomado com licença para atuar como professor dentro da educação básica, tá? Nós, da pedagogia, licenciados. Tecnólogo é o grau recebido pelo diplomado com competência para atuar nas áreas profissionais específicas, tá? Não são todos, não tem muita oferta, não são todas as ofertas de tecnólogo. O tecnólogo tem as suas características específicas. Também nós temos a divisão, dentro das nossas instituições de ensino superior, os cursos de pós-graduação, que divide-se em lato sensu, que são as especializações, e stricto sensu, que são os mestrados e doutorados. A modalidade presencial, no qual o aluno deve ter no mínimo 75% de frequência nas aulas, e nas avaliações também. Nós temos a modalidade à distância, que é o ensino EAD, né, que nós estamos em bastante alta com essa educação à distância, sendo que a gente tem que saber o que é educação à distância, a EAD, e o que é o ensino remoto. O ensino remoto veio de caráter emergencial, né, com a medida de lei que foi criada para a gente, por causa desse momento pandêmico, né, para a gente não poder estar tendo contato presencial devido ao processo de contaminação, né? Então, o EAD já é um ensino planejado, o EAD ele já tem a sua estrutura toda planejada, com horários, com carga horária, com divisão de aulas, com características próprias, e o remoto não, é tudo muito ainda aleatório, né? Nós trabalhamos de uma forma muito ainda aleatória. Nós estamos distante, porém não é caracterizado como ensino à distância, educação à distância. Estamos distante, porém não é caracterizado em ensino remoto, cada um no seu espaço. E ele pode voltar ao ensino presencial, sim, como a gente já está voltando devagarzinho, né? Pelo menos a educação básica está voltando aos poucos. Então, a modalidade à distância, como característica também do ensino superior, nós temos essa característica, no qual o aluno recebe livros, apostilas e conta com o auxílio do quê? Da internet, como ferramenta de ensino e aprendizagem. As instituições de ensino superior estão divididas em 4 grupos, tá? Aí nós vamos falar nos tipos de instituições de ensino. O centro universitário, a faculdade, o Instituto Federal, que nós temos em todo o país tem um instituto, cada estado tem um Instituto Federal. Universidades, que podem oferecer cursos à distância. Os centros universitários, eles são caracterizados como instituições pluricurriculares, de vários currículos, ou seja, abrange uma ou mais área do conhecimento, né? Medicina, enfermagem, direito, engenharia, então são centros universitários que abrange uma característica institucional de ter uma ou mais áreas do conhecimento lá dentro. Faculdade pode ser dividida em 2 modos. Primeiro, como instituição de ensino superior, desvinculada de uma universidade, separadinha, mas depende da universidade para suas diplomações, assinaturas, né, e encontros dos seus diplomas. Como é que a gente fala? Essa afirmação do diploma, reconhecimento desse diploma, que não apresenta autonomia para conferir títulos e diplomas, depende de uma universidade que faça isso. Devem ser registrados pela universidade mãe. No caso, nós temos aqui
a nossa faculdade e os nossos diplomas, quando vocês são diplomados, o diploma é encaminhado para a Universidade Federal, que reconhece aquele diploma, porque aquela faculdade é credenciada, né? É reconhecida pelo órgão central, pelo órgão maior, que é o MEC. Então, a Universidade Federal vai pesquisar essa faculdade, se realmente ela está dentro dos parâmetros da lei, se ela pode ser reconhecida como uma faculdade e diplomar os seus alunos. Segundo, a faculdade ela pode se referir à unidade orgânica de uma universidade, trabalhar para aquela universidade. Por exemplo, sendo que departamentos que fazem parte da estrutura da universidade. Ela pode servir aquela universidade com os cursos que ela oferece, né? Como departamento, como um departamento dentro daquela universidade, trabalhando para aquela universidade. Nós temos institutos federais, que são unidades voltadas à forma técnica, com capacitação profissional, né? Os institutos federais, ele tem uma característica técnica mesmo, porque ele vem de uma fala que eram escolas técnicas para construir técnicos, então ele ainda vem com aquela essência da estrutura técnica, com capacitação profissional em diversas áreas. Oferece cursos técnicos superiores em tecnologia, educação básica e profissional, que é o que a gente vê nos institutos daqui. Nós temos o Instituto Federal daqui, ele tem diversos cursos voltados à área da mecânica, curso superior em mecânica, em engenharia elétrica, né? Cursos voltados à área de recursos, como a gente fala, recursos humanos, serviço social. Então, todos esses cursos que são praticamente, como a gente fala, profissionalizantes, estão lá dentro do ensino de um instituto, né? De um instituto federal, de um instituto de ensino com características e caráteres técnicos. Atualmente existem 40 institutos em todo, né, o país, todos públicos. Universidade é uma entidade acadêmica pluridisciplinar que conta com produção intelectual institucionalizada, né? Uma das características é o incentivo à pesquisa. Temos incentivos financeiros para a pesquisa, para aqueles alunos que querem trabalhar com pesquisa, onde um terço do quadro docente é composto por mestres e doutores. É uma das características do ensino superior, né, de uma universidade, de ter essa característica de ter mestres e doutores, porque é uma universidade que exige o quê? Uma de suas características é a pesquisa, então ele tem profissionais que têm essas características, né, que podem atender a essa necessidade. É autônoma para criar cursos, ela expede diplomas, fixa currículos e números de vaga, firma contratos, acordos e convênios, tem essa autonomia, entre outras ações respeitadas a legislação vigente e a norma constitucional. É claro que ela não vai fazer nada de forma a não buscar dentro da legalidade, né? Dentro da norma da nossa Constituição, da Lei de Diretrizes e Bases, e também fazendo permanecer a necessidade do MEC estar sempre presente, né? Orientando, coordenando, autorizando. Então, esse é o papel da universidade, esse é o papel do instituto, esse é o papel do centro universitário e o papel das faculdades. Então, nós temos aí toda essa estrutura que nos auxilia, nos orienta em relação a esse processo de ensino, a esse processo da educação superior, a esse processo da gente entender primeiro o que é essa condição de ser docente, né, de ser professor do ensino superior.